O presidente da Alego, o deputado Lissauer Vieira, assinou ontem um termo de cooperação técnica com o CREA. Veja na reportagem de Luciana Martins. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, existe há mais de 50 anos em Goiás. Antes da assinatura do convênio, um vídeo sobre a história e a atuação do órgão foi exibido. O termo de assinatura foi assinado na sede do Conselho pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, o presidente do CREA, engenheiro Francisco Almeida, além do deputado Vinícius Cirqueira e do diretor de Assuntos Institucionais da Alego, Cimeison Silveira. O CREA é uma entidade que atua em todos os municípios do estado de Goiás, com muitos profissionais. Então, a Assembleia quer fazer parceria com entidades sérias e que tenham um compromisso com os municípios goianos. E como nós somos o poder que temos representatividade em todos os municípios do estado de Goiás, através dos nossos colegas parlamentares, e também é o poder que é aberto à sociedade, eu vejo que é importante nós fazermos esses convênios, essas parcerias com as entidades que têm serviços a oferecer para a nossa sociedade. Muitos municípios sofrem com muitas questões que dependem do CREA. Então, o que nós queremos é abrir essas portas, a Assembleia atuar politicamente em cima dos prefeitos, vereadores, das pessoas que vivem nas cidades, e o CREA poder dar o suporte técnico e ajudar em alguns projetos os municípios a se desenvolver cada vez mais, a se organizar até mesmo para poder recuperar a receita dos municípios. Tem muitos municípios do estado de Goiás que não têm essa organização ainda territorial, a organização das áreas, das edificações construídas, e o CREA tem condição de dar esse suporte. A Assembleia apenas será um instrumento, juntamente com eles, para nós trazermos esses benefícios para as cidades. Eu, como engenheiro civil, sou aqui credenciado pelo CREA, sei da importância e da dimensão que o CREA pode contribuir com a sociedade goiana. Entre eles é justamente essas cooperações técnicas, onde nós vamos poder, como deputados, que é o nosso papel de fiscalização, ter também aqui o auspício do CREA para contribuir principalmente com obras, as questões de obras que sempre foram um tumulto muito grande na questão de obras paradas, em gastos com recursos. Nós temos aqui um aparato técnico que pode poder contribuir muito com o nosso papel de fiscalizador do estado de Goiás. A Assembleia, principalmente nessa legislatura, tem se preocupado muito em abrir esses diálogos permanentes e fazer parcerias com essas instituições que têm principalmente um corpo técnico muito eficiente, muito renomado e que pode contribuir muito. A gente sabe que a Assembleia discute os mais diversos temas que são interesses diretos da população e muitos temas que são discutidos. Às vezes um deputado ou outro entende o teor técnico desses temas, mas a grande maioria depende desses corpos técnicos que essas instituições têm para ter um embasamento mais correto na hora da sua decisão de votar, de julgar uma matéria em uma audiência pública. Então, essas parcerias elas são vitais para que o parlamento tenha noção exata do que cada matéria corresponde. Além da fiscalização das instituições de ensino das engenharias em Goiás, é competência do CREA fiscalizar qualquer tipo de obra no estado. A parceria com o Conselho vai representar para a Assembleia Legislativa de Goiás o apoio técnico e profissional de um dos conselhos mais fortes do estado. Eu acho que é um momento histórico hoje que nós estamos assinando esse tema de parceria entre a Assembleia. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é um órgão fiscalizador do exercício profissional e, por exemplo, na área de obras públicas. Nós temos controle diariamente como está a construção de todas as obras públicas do estado. E que esse convênio nós vamos fornecer direto online para os deputados, no Departamento de Engenharia da Assembleia, o controle mais afetivo, um controle mais proativo, para que a Assembleia, junto com o governo, possa solucionar, não deixar que essas obras parem, que essas obras não aconteçam a tempo e a hora. Como o Legislativo, além de fazer lei, também tem a obrigação de fiscalizar as atividades do governo, e nós vamos colocar toda essa parafernália que nós temos aqui, de tudo eletrônico, à disposição da Assembleia Legislativa, para que nós possamos, juntos, construir um Estado novo, um Estado onde os recursos sejam bem aplicados. É desta maneira que o nosso estado cresce, se desenvolve através de parcerias importantes como essa.
Reunidos no Auditório Costa Lima, parlamentares e demais autoridades ligadas aos recursos hídricos debateram políticas de incentivo a construções de barragens na bacia do Meia Ponte. Desde os primórdios, a água é um elemento fundamental para a vida e este bem natural está cada dia mais escasso. Preocupados em melhorar a distribuição da água em Goiânia e região metropolitana, os deputados Virmondes Cruvinel e Lucas Calil realizaram audiência pública para discutir meios para essa distribuição. Projetos semelhantes dos parlamentares que visam instituir políticas públicas de incentivo à construção de barragens produtoras de água na bacia do Rio Meia Ponte nortearam os debates. O objetivo é tentar resguardar que algumas barragens possam ser feitas para que faça o armazenamento da água para esse período da seca e ser garantido o abastecimento. E com isso, através de contrapartida, aqueles que fizerem a construção dessas barragens, através de algum fundo existente já pela própria Saneago, pelo Poder Público Estadual, serem mantidos. E deixando bem claro, sem a ideia de taxar o contribuinte. Isso é tentando aproveitar já recursos existentes e que, às vezes, com alguma compensação, investimentos, possam melhorar o desenvolvimento. Nós temos soluções de curto, de médio e de longo prazo. Soluções de longo prazo seriam a construção de barramentos pelo poder público, principalmente pela companhia de abastecimento público, mas essas soluções são demoradas, são custosas, são caras, são demoradas. E nós temos soluções de curto e médio prazo, uma das quais apresentadas hoje aqui nessa casa, dois projetos, do deputado Virmondes e do deputado Lucas Calil, que tratam do aproveitamento de barragens já existentes para abastecimento público, barragens privadas e a possibilidade de construção de novas barragens privadas também para atender essa demanda por abastecimento de água dos municípios. As duas propostas parlamentares que visam melhorar a distribuição da água em Goiânia e região metropolitana estão em tramitação na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aqui da Assembleia Legislativa. As propostas devem ser votadas em apensamento, ou seja, juntas. Nós não podemos ter grandes projetos com grandes investimentos que vão levar 20 anos, 30 anos para ser executados. Esse projeto ele traz uma realidade fantástica, porque ele traz a simplicidade ao lado dele. Então, acho que a gente tem algumas coisas ainda a contribuir com o projeto, para melhorar o projeto, mas eu acho fantástico, acho que isso pode resolver o problema efetivamente do Meia Ponte. Aqui no Centro-Oeste a gente tem uma distribuição muito irregular de chuvas. A gente tem 6 meses com chuva, 6 meses sem. Então, durante esse período sem chuvas, a gente precisa ter um sistema de contingenciamento dessa água para que ela possa ser liberada paulatinamente, que não falte água para ninguém. Então, a ideia dessas barragens é isso, a partir do momento de seca, ir soltando essa água aos poucos para que a gente consiga manter uma vazão frequente do rio. Os moradores da região metropolitana estão cansados desta história todo ano, a coisa certa. Falta água, e é aquele problema para tomar banho, para lavar as roupas, enfim, faltou água, a população sofre. Nada melhor do que já preparar um plano e ações para sanar esse problema. Servidores da Assembleia vão ter novo sistema de avaliação. Veja na reportagem de Murilo Santos. O diretor de gestão de pessoas da Alego, Tasso Honorato Reis Júnior, apresentou ao presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, o novo modelo do sistema de avaliação de servidores. Com o apoio do setor de tecnologia da informação, as avaliações serão feitas com maior agilidade, com economia no uso de papéis para impressão e com mais flexibilização. O feedback passa a ser imediato e a função principal do novo sistema de avaliação não é punitiva. A intenção é o aperfeiçoamento do trabalho de cada servidor. Agora, além de nós termos a avaliação do servidor de maneira informatizada, nós vamos ter mais tempo para determinar quais os problemas detectados através de uma avaliação. Nós vamos ter economia na questão de papéis, nós não vamos ter que guardar isso em caixas e pegar o físico. Hoje nós vamos ter tudo através do sistema, nós vamos detectar todos os problemas em tempo recorde e procurar em cada sessão, em cada diretoria, em cada gabinete parlamentar, está expondo, olha, nós temos que trabalhar essa área do servidor, nós temos que praticar esses cursos, esses treinamentos específicos para cada servidor de cada área em questão. Importante essa mudança, hein?
E a seguir, como ficam os deputados do PSL caso o presidente Jair Bolsonaro saia do partido. Imagem, vamos botar a imagem de onde? Bota aí, produção, imagem, ó, T63 com 85 é o trânsito na capital nessa véspera de feriado. Voltamos já já. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. Meio-dia e 2, já de volta ao nosso Bom Dia Alego. Deputados estaduais eleitos pelo PSL se manifestam após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a saída do partido e a criação de uma nova sigla. Vamos ver. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou oficialmente nesta terça-feira que vai se desfiliar do PSL. Com ele, vários parlamentares vão tentar criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Aqui no estado de Goiás, o PSL tem 3 deputados. Paulo Trabalho, deputado Major Araújo e o deputado delegado Humberto Teófilo. O deputado delegado Humberto Teófilo usou a tribuna da Assembleia nesta terça-feira para anunciar o projeto futuro dele na política. Deputado, o senhor continua no PSL ou vai acompanhar o presidente para onde ele for? Eu vou acompanhar o presidente para onde ele for, até mesmo seguindo, né, os meus ideais, as minhas bandeiras que eu sempre defendi durante a durante a campanha. Então, esperamos agora a criação do novo partido, denominado Aliança, reunindo as assinaturas, né, aproximadamente 500 mil assinaturas. Então, nós vamos seguir o que está previsto na resolução do TSE, de que não há nenhuma quebra de fidelidade partidária quando a criação de um novo partido. Já faz quase um mês que eu me posicionei ao lado do presidente Jair Bolsonaro, muito antes de ele anunciar que sairia ou que permaneceria no partido. Eu disse naquele momento que, independente de sigla partidária, eu estaria com o presidente Jair Bolsonaro, tendo o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, sempre. Essa é a minha ideologia, foi com esse propósito que eu fui eleito e o presidente tem correspondido com as nossas expectativas e com a nossa confiança. Então não há motivo para deixá-lo, não há motivo para abandoná-lo. O PSL aqui em Goiás está bem estruturado, está bem dirigido. Eu pretendo ficar no PSL. Eu tenho um projeto para concorrer ao cargo de prefeito no município de Goiânia para o ano que vem. Tem um grupo trabalhando para isso. Eu tenho todo o apoio da cúpula do PSL nesse sentido. Eu não pretendo sair do PSL, vou me manter no PSL. Estou muito bem, me sentindo muito bem. Assim, eu acho que até se fosse deputado federal, até seria admissível pensar nessa hipótese. Mas a nossa situação aqui local, o PSL não está sendo extinto. O PSL vai continuar existindo, sendo um partido com condições e sendo até cobiçado por alguns pré-candidatos a prefeito para concorrer ou fazer aliança com o PSL. Vamos ficar aqui na expectativa para saber, de uma maneira mais ampla, nacionalmente e em todo o Brasil, claro, como vai ficar a bancada, como ficam os parlamentares estaduais, os vereadores, que o partido teve um crescimento muito grande e nós acreditamos que agora a debandada também será proporcional ao crescimento. PEC do Pacto Federativo poderá alterar a quantidade de municípios goianos. Você vai ver este stand-up daqui a pouquinho com o deputado Hélio de Souza, ele que participou da sessão ordinária, ele foi à tribuna, discordou dessa proposta e falando em sessão ordinária, vamos trazer o repórter Jonathan Moreira, que traz as informações de como foi a sessão na manhã de hoje. A sessão ordinária desta quinta-feira foi antecipada para as 9 da manhã.
O deputado Humberto Aidar fez um pedido para que, durante a sessão, fossem votados apenas projetos e requerimentos dos deputados presentes. O objetivo era esvaziar a pauta. Hoje nós demos uma limpada na pauta. Ocupando a primeira secretaria, eu tomei a decisão que votaríamos apenas projetos de autoria dos deputados da Casa e de deputados que estivessem presentes. Eu sempre fui defensor dessa tese, porque o deputado que apresenta um projeto e sequer vem aqui para defendê-lo, ele não está interessado no seu projeto. Então, nós tínhamos aqui hoje 24 deputados e desses 24 nós votamos aqui dezenas e dezenas de projetos, alguns com parecer favorável da CCJ, outros já em primeira discussão e votação e segunda discussão e votação. Penso que foi produtiva a sessão dessa manhã. A discussão maior se deu no grande expediente. Os deputados Henrique Arantes, Amaury Ribeiro, Humberto Aidar e Alisson Lima usaram a tribuna para questionar a atuação da Enel em Goiás. Eu hoje fiz um desabafo aqui, outros deputados também fizeram, mas o caminho realmente é esse, é pressionar a empresa a mudar o comportamento dela. E se ela não quiser se adequar, ela vai ter que sair aqui do estado de Goiás. Eu defendo, inclusive, mesmo que seja um rompimento contratual com multa cara, com multa alta, do governo romper o contrato com a empresa. Pedir a anuência do governo federal, que tudo tem que passar pela ANEEL, mas romper o contrato com a empresa imediatamente. Acho que hoje o caminho é esse. A empresa teria aí um ano para poder mudar. Eu não acredito que ela vai conseguir mudar em um ano. Durante a sessão, o deputado Hélio de Souza foi à tribuna, questionou, criticou a PEC do Pacto Federativo e o repórter Jonathan Moreira também falou com ele. Vamos ver. Tramita no Congresso uma proposta apresentada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com sua equipe econômica, para a extinção dos municípios. Vários municípios com menos de 5 mil habitantes seriam extintos na tentativa de equilibrar as contas públicas. Goiás, por sua vez, teria entre 50 e 96 municípios extintos. Aqui durante a sessão ordinária de hoje, o deputado Hélio de Souza, que está ao meu lado, falou sobre esse tema durante o pequeno expediente. O deputado vê isso com uma certa preocupação. Qual é a sua preocupação, deputado? Não, é uma questão de você tirar o direito de que quem quer morar em cidades pequenas tenha qualidade de vida. Porque a hora que você tira a autonomia administrativa e financeira de um município, e em Goiás e no Brasil a previsão é de extinção de aproximadamente 20%, você estará tirando recursos que esse município, através desse recurso, dá uma saúde, dá uma educação, dá um transporte escolar muito melhor que a das grandes cidades. Então, consequentemente, é uma proposta que visa fazer economia, mas com um preço muito caro, que é você tirar essa autonomia e tirar essas garantias de qualidade de vida. Há mais perdas do que ganhos? Na minha análise para esses municípios e não tendo autonomia administrativa e financeira, a estagnação econômica e social do município que será extinto fica decretado, consequentemente a população fica desmotivada, a tendência é de haver uma regressão em todos os sentidos desse município e, consequentemente, haverá um êxito daquilo que foi grave para o país, que foi o êxito na década de 60 e 70 da zona rural para a cidade. Agora, o êxito que está previsto, caso aconteça essas extinções, das pequenas cidades para as grandes cidades. Ou seja, nós vamos dar ao cidadão uma vida que ele não merece, que é sobreviver nas grandes cidades. Aí a palavra do deputado Hélio de Souza, e esse tema, a extinção dos municípios, volta a ser tema de debate aqui na Assembleia Legislativa na segunda-feira, quando acontece um fórum para debater o assunto às 11 da manhã. E todos estão convidados para participar deste fórum, né? Esta PEC está na esfera federal, mas é muito importante a participação dos deputados estaduais, a participação dos prefeitos, principalmente desses municípios que estão aí sob o risco de não existirem mais. Alunos do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos visitaram ontem o Palácio Alfredo Nasser. É o projeto Escola no Legislativo.
Os alunos do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos foram recebidos pelo diretor da Escola do Legislativo, Teófilo Luiz dos Santos, e pelo chefe do Departamento de Assistência Militar da Alego, Coronel Ricardo Rocha. Primeiro, eles participaram de uma aula sobre a história do Poder Legislativo e depois seguiram para uma visita que incluiu o plenário da casa. Aluna do 9º ano, a Nicole contou o que aprendeu na sua primeira visita ao parlamento. Ele explicou tudo certinho sobre o Poder Legislativo e sobre as regras e tal, de onde vinha, desde o início até o final de tudo. De acordo com a diretora do colégio, Tenente-Coronel Donizete Alves, a unidade é a mais antiga do estado e tem 2.700 alunos. A subcomandante de ensino dos colégios militares em Goiás também acompanhou a visita. O Comando de Ensino da Polícia Militar hoje coordena 60 unidades do Colégio Estadual da Polícia Militar, distribuído em mais de 40 municípios do estado de Goiás. Nós temos hoje 63 mil alunos, mais de 3.500 professores trabalhando conosco nessa rede. Belíssimo projeto Escola no Legislativo. Todos são sempre bem-vindos a conhecer a Casa do Povo, essa visita organizada, e parabéns ao Colégio Militar. No próximo bloco, entrevista com o Antenor Pinheiro da Silva. Ele é da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. Ele é perito criminal, especialista em trânsito, e vai falar conosco sobre esta medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, extinguindo, acabando com o seguro obrigatório, o DPVAT. Entrevista que você vai saber detalhes sobre essa repercussão. Ele vai falar com a gente. Voltamos já dentro de instantes. Eu quero imagem. Como é que está o trânsito? Tem imagem, não? Imagem aí, ó, do alto aí da Avenida 85, do alto a gente vê a chegada na Praça Cívica, trânsito lento para quem sobe e devagar para quem desce. Voltamos já. Das redes sociais mais usadas no momento, o Instagram está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV Alego, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial. Aqui você encontra as principais notícias do dia a dia do Parlamento Goiano, bastidores e vídeos com prévias de programas especiais que vão fazer parte da programação da nossa TV Alego. Tudo para deixar você sempre bem informado. Afinal, a casa é sua. Meio-dia e 14, essa é a nova TV Alego, de volta ao nosso Bom Dia Alego. Quero mandar um abraço muito especial para as minhas amigas cozinheiras. Eu não me esqueço de vocês, viu? Os cozinheiros também, pessoal em casa, nos restaurantes, preparando alimento, você almoçando, muito obrigado pela audiência. A Assembleia Legislativa recebeu nesta manhã audiência pública para discutir a PEC da reforma da Previdência Estadual. Reportagem com Edrisa Borges. O projeto do governo que reformula as regras da Previdência do Estado foi lido em plenário nesta quarta-feira. A proposta apresenta inúmeras alterações, entre elas o aumento da alíquota extraordinária. O servidor paga hoje 14,25% da alíquota extraordinária. A PEC traz uma possibilidade de um aumento de 8% em caso de déficit, o que pode chegar a mais de 22%. Preocupados com as medidas adotadas pelo Executivo, representantes do Fórum em Defesa do Servidor Público se reuniram hoje em audiência pública, com o objetivo de buscar soluções para que o projeto não seja aprovado com o texto original.
nós queremos o apoio de todos os deputados, porque nesse projeto de reforma da Previdência não está só mexendo na questão previdenciária, está mexendo nas questões administrativas, a exemplo da tirada do quinquênio. Isso é impraticável, isso mexe nas carreiras. Nós não podemos permitir isso. Nós vamos ter prejuízos irreparáveis, desde a questão da alíquota, que pode chegar até 45%, isso o governo falando que chega até 45%, mas nos nossos cálculos pode ultrapassar a 60%. Quando você coloca aí a questão do IPASGO, coloca aí as dificuldades que cada servidor já tem com os consignados, por exemplo, nós vamos ter servidor público passando fome em Goiás. É isso que o governo espera? Todas as questões que envolvem a Previdência, elas são de interesse geral da sociedade, em especial do Conselho Estadual de Previdência. Então, o nosso desejo é que nós tenhamos oportunidade de discutir com muita serenidade esse tema e buscar as melhores soluções para esse problema que é aflitivo. Então, nós reconhecemos que existe, sim, uma necessidade de revisão da legislação previdenciária no estado de Goiás, tanto para adequação à mudança que foi imposta pela proposta de emenda constitucional número 6, que foi de 2019, que foi promulgada anteontem, como também para permitir um custeio do nosso sistema previdenciário goiano. Então, nós entendemos que essas mudanças, elas são impositivas, mas que precisam ser discutidas de uma forma muito ampla para não permitir que somente o servidor seja penalizado. Nós estamos preocupados porque o servidor está sendo a bola da vez, né? Todos os direitos estão sendo tirados dos servidores. O servidor estadual já contribui com 14,25% da contribuição previdenciária e a proposta é aumentar mais 8%. Então, como já é a maior alíquota do país, ainda vai aumentar mais ainda. A deputada delegada Adriana Corsi participou da audiência e afirmou que a proposta vai prejudicar drasticamente os servidores. Foi surpresa receber aqui um projeto de reforma da Previdência pior do que o federal, porque esse projeto que chega à Assembleia de Goiás, ele penaliza ainda mais os trabalhadores, sobretudo aqueles que ganham menos, porque além de toda a questão que vem com a reforma federal, de aumento do tempo de contribuição, da idade para aposentar, da questão do valor que vai ser recebido depois que a pessoa aposentar, o corte para aquela pensionista viúva, né? Além de tudo isso, a reforma em Goiás ela é mais cruel, porque ela pretende acabar com os quinquênios, ela abre caminho para acabar com a licença-prêmio, ela atinge até o direito de uma mãe amamentar um filho de até 6 meses de idade. Então, ela é muito cruel, ela é muito drástica e nós queremos discuti-la com o governo para que ela não atinja de forma tão drástica os servidores, até porque eles terão ainda que pagar uma alíquota maior, que será a maior do Brasil, e nós achamos que isso é injusto. A PEC da Previdência ainda vai ser encaminhada à CCJ e precisa aguardar a realização de 10 sessões ordinárias para começar a ser analisada. O decano na casa, deputado Álvaro Guimarães, foi escolhido relator da proposta. Ele disse que vai ouvir e discutir com todos os interessados. A gente sabe da necessidade de fazer essa reforma. A exemplo do que aconteceu lá no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, no Senado. Também houve essa discussão e houve também a orientação, debates, audiências públicas. A gente vai fazer isso aqui também. E ele não vai fugir muito daquilo que já foi aprovado lá em cima através do governo, do Congresso Nacional. Eu penso que nós vamos fazer um relatório baseado naquele. É claro que nós temos as nossas particularidades, nós vamos também ouvir todos os nossos interessados, no caso a maior parte os funcionários públicos do estado de Goiás, me parece que vai ter inclusão também das prefeituras do estado. Então nós vamos ouvir todo mundo e vamos decidir de acordo com aquilo que a gente entender que será necessário a favor do estado, a favor da sociedade. Costumo dizer aqui que é conversando que Goiás se entende, uma audiência como essa é muito importante e a sociedade tem que participar porque, olha só, imagine você, meu amigo servidor, como vai ficar a sua vida?
será decidida agora na Assembleia Legislativa. E a Casa do Povo está sempre aberta para você acompanhar e interagir com os projetos. Gente, vocês sabem, durante a semana está repercutindo em toda a mídia a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que acaba com o seguro obrigatório DPVAT. E para falar sobre isso, recebo nos estúdios Antenor Pinheiro, da Associação Nacional de Transportes Públicos, perito criminal, entende do assunto. Bem-vindo ao nosso Bom Dia Lego. Muito obrigado, bom dia. Antenor, como é que você... Antes, eu gostaria que você falasse para os telespectadores, porque muitas pessoas não sabem, falasse de uma maneira até superficial o que é o seguro obrigatório DPVAT. É um seguro universal destinado a indenizar vítimas com mortes e com lesões em acidentes de trânsito em todo o território nacional, como também financiar remédios e tratamentos decorrentes desses eventos de trânsito. Vamos fazer um panorama dos valores desses seguros. São basicamente três estágios, 3 situações, seria isso? Isso. Para óbitos e invalidez permanente, o seguro destina R$ 13.500. Para despesas médicas e hospitalares, o seguro destina até R$ 2.700. Dependendo da invalidez permanente, esse valor varia entre R$ 135 a R$ 13.500. É pouco para o tamanho da tragédia que significa a acidentalidade de trânsito no Brasil. E o que vai significar o fim desse seguro obrigatório? Olha, nós estamos assistindo a um desmonte de uma política pública importante de proteção social que visa amenizar os efeitos de um trânsito violento, que é o trânsito experimentado pelos sistemas viários do Brasil e sistemas rodoviários também. Você suprimindo essa política pública, você vai atingir mais ainda as pessoas menos abastadas, as pessoas pobres, ou as pessoas que usam os seus veículos para o seu trabalho, enfim. 75% daqueles que procuram o DPVAT são identificados com as camadas mais populares da sociedade brasileira. Suprimindo isso nenhum enterro decente será possível fazer, porque R$ 13.500 ainda é muito pouco. Precisaria de aperfeiçoar o sistema e não extinguir esse importante instrumento de proteção social. Os seguros que não são obrigatórios representam quantos por cento dos motoristas que estão nas ruas hoje? O Brasil é um país que menos tem veículos, a frota veicular segurada. Apenas 20%. De cada 10 veículos que circulam no Brasil, apenas 2 possuem seguros. Seguros tradicionais, contratados junto a bancos e a grandes seguradoras. Mas ainda assim, aqueles que têm o seguro contratado de livre-arbítrio estão também segurados pelo DPVAT, porque ele é universal, atinge toda a sociedade brasileira que venha a se envolver num acidente de trânsito grave. Qual é a última esperança para o brasileiro que depende tanto desse seguro? Eu penso que o Congresso Nacional tem que ter juízo suficiente para evitar o desmonte que representa a extinção do seguro DPVAT. Afinal de contas, esse colchão de proteção, ele responde, não satisfatoriamente como gostaríamos que fosse, mas responde minimamente às demandas que decorrem da violência no trânsito no Brasil. Isso vai impactar, com certeza, na vida de milhões de brasileiros, um impacto social. Sem dúvida, até porque o DPVAT destina ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, por ano algo próximo de 2 bilhões e 100 milhões de reais, que visa exatamente atender as vítimas da morbimortalidade no trânsito do Brasil. Você extinguindo o DPVAT, você está tirando do sistema de saúde pública 2 bilhões e 100 milhões de reais ano. E nós sabemos que o Sistema Único de Saúde carece muito ainda de investimento, de recursos, para atender minimamente, razoavelmente, o cidadão brasileiro. Então, é no mínimo contraditória essa iniciativa do governo federal. E esperamos que o Congresso Nacional debata isso com profundidade e evite a destruição
desse colchão de proteção social que é o DPVAT. Quando olhamos, então, para os recursos, já está claro que é uma medida contrária à expectativa da população, porque a população clama por mais recursos, por melhores condições, e essa retirada de recursos ia significar um aumento no caos na saúde pública. Vai conflitar mais ainda a capacidade de atendimento. E o pior, Elias e telespectadores, é o argumento que o governo usou e usa para justificar a extinção do DPVAT. Disse que há muitas fraudes, muitos problemas, muita burocracia. Ora, se há fraudes num sistema de proteção social tão importante, que se combata as fraudes, que melhore os mecanismos de fiscalização e apuração de responsabilidades. Não é retirar e suprimir, extinguir uma política pública que tem 45 anos de efetividade que vai resolver o problema. Pelo contrário, nós vamos agravar mais ainda esse quadro trágico nacional que decorre da violência no trânsito, tanto nos sistemas viários urbanos quanto nos sistemas rodoviários também. É isso aí. Antenor, muito obrigado por sua participação. Grande relevância as suas informações aos nossos telespectadores e vamos ficar na expectativa para ver o desdobramento deste tema tão polêmico, dessa situação que realmente mexe diretamente com a vida de milhões de brasileiros. Muito obrigado. Prazer. Nós recebemos aqui Antenor Pinheiro, da Associação Nacional de Transportes Públicos. É isso aí. Minha gente, esse é o nosso Bom Dia Alego. Muito obrigado pela audiência. Você que está sintonizando agora no 61.2, NET, Canal 8, portal da Assembleia Legislativa. Estamos sempre debatendo esses temas que são relevantes, importantes para a sua vida. A noite de ontem na Assembleia Legislativa foi marcada por homenagens. Veja na reportagem de Tiago Mendes. A Assembleia Legislativa homenageou ontem várias autoridades e personalidades. A propositura foi do deputado Hamilton Filho, que explicou as suas escolhas. São 3 policiais militares que prestam grande serviço na nossa comunidade, fazendo o patrulhamento ostensivo mesmo, trabalho de rua, defendendo a nossa população. E além deles, propondo essa homenagem a um escritor Antônio, lá da cidade de Anápolis, uma pessoa que foi servidor público municipal por décadas, tem um grande serviço prestado, busca realmente por meio da cultura levar realmente informação de qualidade. E é muito feliz para mim ter a oportunidade de fazer essa homenagem. O escritor anapolino Antônio Fernandes disse não encontrar palavras para expressar o sentimento ao receber a medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico. Olha, é um sentimento de muitas emoções. É até inexplicável a gente adquirir palavras para expressar o tamanho da alegria que a gente sente em ser homenageado com uma medalha de uma pessoa igual foi Pedro Ludovico. O primeiro sargento divino Carlos de Oliveira disse que a homenagem marca sua vida e sua carreira. Quero agradecer ao deputado Hamilton Filho, que eu não esperava receber uma medalha dessa e para mim é muito importante na minha carreira militar, que não é para qualquer um receber uma medalha dessa. Ao todo, 3 policiais militares de Anápolis e Pirinópolis e um escritor receberam a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Parabéns a todos os homenageados. E assim, a gente fecha o nosso Bom Dia Alego desta quinta-feira, voltando na terça. Você sabe que é de terça a sexta o nosso Bom Dia Alego, 2 edições, às 8h30 e às 11h30 da manhã. Amanhã não tem feriado e a você um bom feriado. Desejo tudo de bom. Quem está almoçando, bom almoço e a você uma tarde maravilhosa. Deus abençoe, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, Brasil. Das redes sociais mais usadas no momento, o Instagram está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV Alego, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial.